Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Eduardo, eu sou enfermeiro especialista em enfermagem clínica médica cirúrgica e planejamento em gestão em saúde. Hoje a gente vem falar um pouquinho sobre uma discussão referente a trauma, um assunto importante que a gente sempre trabalha com concurso público, uma parte da graduação ou em si, vocês passando pelo curso em si de auxiliar, técnico de enfermagem, sempre vai ter alguma coisa, tipo lá nas urgências e emergências vai ter alguma coisa sempre relacionada a trauma. E meu gato acabou de passar aqui do lado, mas tudo bem. Ó, antes de eu começar essa conversa aqui com vocês, posso pedir um favorzinho pra vocês? Se inscreva aqui no canal, deem like, comenta, tá? E se ajuda com o engajamento, porque eu tô precisando, tá? Obrigado! E antes disso, muito obrigado pra quem disponibilizou os equipamentos, tá? Eu agradeço ao estúdio que tá me ajudando aqui. E meu amor, mas tudo bem, a gente fica isso com outra coisa, tá? É muito importante estudar. A gente fala sobre a questão de trauma, a gente tá falando de trabalhar em urgência e emergência, né? Normalmente você vai ter questões, assim, concurso público, mais voltado para a atenção da APH, atenção pré-hospitalar. Mas, quando a gente fala, tipo, de bancas, nas quais são FGV, Fundação Carlos Chagas, a questão do INARE, da Unesp, quando você vai para estas bancas, o assunto é mais lá embaixo, meu irmão. Que palhaçada do caralho é essa? Aí a gente tem que trabalhar com, tipo, como aconteceu o choque, qual tipo de energia, o aspecto em si da batida, como é o tipo da fisiopatologia daquilo, como vai ser o tratamento. Aí é uma coisa mais trabalhada. E não importa se você é técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ou se você vai enfermeiro ou enfermeiro especialista, você tem que trabalhar sim. A banca da FGV, que é a banca que sempre começa com as coisas nas quais, tipo, tudo que tiver atualizado, ela vai lá primeiro, aí outras bancas copiam pra ser iguais, assim, o trabalho temático. Acidente, quando falamos de trauma, não tem como eu discorrer sobre sem falar isso, né? Trauma é uma coisa muito importante, principalmente se a gente for falar sobre a cinemática do trauma. O que seria a cinemática do trauma? A cinemática do trauma é a gente poder imaginar como aconteceu aquilo. Lógico, para acontecer um trauma, eu preciso que tenha uma troca de energia. Porque o que é um trauma? Um trauma é uma lesão estruturada. Beleza? Beleza. Aí, no caso, tipo, o trauma pode ser por troca de energia mecânica, térmica, elétrica, química e radiação. Dentro desses tipos de troca de energia, lógico que essa troca de energia, essas últimas que eu citei aqui, são mais voltadas a queimaduras. Mas a principal troca de energia que acontece em trauma, dentro principalmente dos acidentes automobilísticos em geral, é a mecânica. Tá, qual é a principal troca de energia diante de um acidente automobilístico? Pensando na cinemática. Energia mecânica, já temos uma resposta. Aí, vamos pensar. Quando a gente fala em relação a depois que aconteceu o trauma, assim, o acidente automobilístico, ou por aí vai. Eu tô usando o acidente automobilístico como exemplo, tá? Que é o mais comum, mas enfim. Mas quando a gente fala da questão do trauma, lógico que a gente vai pensar em urgência e emergência, atenção pré-H, atendimento pré-hospitalar, ali, e tipo, a gente tem que pensar na avaliação primária e avaliação secundária. Antes de informar, eu tô um pouquinho acompanhado aqui. Se caso o tripé começar a movimentar, é por causa disso aqui, meu filho. Dá uma olhada. Quando a gente fala questão de trauma, lógico que a gente vai pensar em urgência e emergência, na atenção pré-hospitalar. E tipo, quando tem uma questão, digamos, de concurso público, lógico que vai cair sempre a avaliação primária e segunda do trauma. Quando a gente fala avaliação primária e a secundária do trauma, a gente está pensando no atendimento pré-hospitalar voltado ali, tipo, aos sinais ali, ao sistema X, A, B, C, D, E. X, hemorragias sanguinantes, A, abertura de vias aéreas e colocação no colar cervical, quando pode, não é
toda pessoa que pode fazer colocação do colar cervical precisa de todo um treinamento para fazer a mobilização da cabeça, tudo mais, para fazer todas aquelas manobras em si para poder. Ou se o paciente é de trauma, eu não posso fazer o chin lift, que eu posso lateralizar a cabeça para fazer melhor a respiração, fazer a abertura das vias aéreas. Porque se eu tenho um trauma aqui de pescoço, cefálico e lombar, não posso fazer isso. Agora, se eu tenho um paciente que já é de trauma, já tenho confirmação que é um trauma, eu posso fazer outro tipo de movimento, que é o jaw thrust, que eu posso fazer a abertura daqui da mandíbula para eu poder fazer a abertura das vias aéreas mais fácil. Com a cabeça mobilizada, você faz só esse movimento que ele consegue respirar melhor. B, boa ventilação, avaliar a questão da boa ventilação. C, circulação. D, avaliação neurológica. E E, exposição do paciente e controle de hipotermia. Coisa básica, avaliação primária. Quando eu estou falando de avaliação secundária do trauma, eu estou falando do SAMPA. SAMPA, sintoma, alergia, medicação, passado clínico, líquidos e alimentos e ambiente. Mas lógico, diante de tudo isso que eu falei da avaliação primária ou da avaliação secundária, vocês têm que pensar uma coisa. Antes de atender o paciente que está que aconteceu um trauma, você tem que ver se o ambiente está seguro. Se o ambiente não me oferece segurança para poder fazer o atendimento daquele paciente, eu não posso fazer o atendimento daquele paciente. Tem que estar seguro, porque senão vai ser, eu vou colocar a vida de risco daquele paciente ali e a minha própria diante daquela situação. E aí eu só vou causar mais complicações na questão do atendimento. Quando eu falo de trauma de cabeça, quando tem uma lesão aqui no cefálica, já é uma avaliação, já é um trauma grave. A partir do momento que eu tenho uma lesão já no crânio, eu já considero como um trauma grave ali. Aí também tem outras situações, pensando na fisiopatologia. Eu tive trauma de crânio, eu posso ter uma lesão secundária diante daquilo. Porque se eu tive um impacto no meu crânio, eu posso ter um edema cerebral e eu poder ter uma lesão secundária diante daquela circunstância primária. Por exemplo, se eu tenho trauma de extremidades nos braços assim, eu posso causar uma síndrome compartimental. E essa síndrome compartimental vai fazer um edema corresponsivo e generalizado, vai impedir a circulação dessa área e tudo mais. Aí eu vou ter um efeito secundário diante da ação primária do trauma. Lembre-se disso. Sempre quando acontece um trauma, tem que ter também uma lesão secundária. E a gente tem a importância de poder fazer a avaliação do paciente ali, totalmente rápida, eficaz, para poder evitar essas tais circunstâncias secundárias no desenvolvimento da fisiopatologia do paciente, do cuidado nível voltado ao central do paciente. Tô falando, a mobilização ali do paciente, o que eu tenho que pensar nele? Diante de um TCE, trauma crânioencefálico, eu posso fazer aquela movimentação da cabeça? Posso fazer assim? Não. Eu posso só fazer o jaw thrust, que aí eu faço aquela abertura lá das vias aéreas para poder fazer a mobilização da cabeça e poder, digamos, fazer ele respirar. Agora, quando eu estou pensando em um trauma raquimedular, eu posso fazer determinados tipos de movimento e tudo mais? Tipo, o paciente teve acidente automobilístico, tudo mais, saiu do cenário, do ambiente, foi pro hospital, chegou lá, acabou tendo o quê? Paralisia de membros. Aí eu fico pensando, eu falo pra você, aquela mobilização, tudo mais, se cada paciente tivesse ficado no ambiente, ele poderia ter, digamos, evitado essa paralisia dos membros superiores? Se ele tivesse seguido todo o protocolo? Aí fica essa questão, né, pra vocês. Porque, tipo, se o paciente é traumatizado, lógico, a gente tem que fazer tais movimentações no atendimento pré-hospitalar para poder mobilizar aquele paciente corretamente, para evitar uma reação secundária ali no pós-tratamento. Porque, por exemplo, tem vários tipos de movimentos que a gente pode fazer. Fazer a lateralização em um bloco, a gente pode fazer tipo a movimentação, subir em cima do paciente e tentar segurar como se fosse um guincho ali. Lógico que tem umas técnicas ali específicas, mas esse não é o intuito do vídeo.
Se caso a gente for ter que trabalhar com essas nomenclaturas, é mais para uma prova de um enfermeiro mais especialista, uma pós-graduação ali, já é um assunto mais, como posso dizer, mais extenso. Lembra aqui da região aqui do pescoço? Se eu tenho uma lesão torácica em T6, esse paciente tem risco de ficar paraplégico. Então eu tenho que, digamos, fazer a mobilização daquele paciente lá em bloco e deixar ele tentar o máximo que for possível imóvel, porque eu não posso fazer ele ficar se movimentando muito, porque se eu tenho uma parte de uma lesão torácica, sabe? Chegou aqui na T6, meu amor, eu não posso fazer determinados movimentos, senão ele vai poder ficar tetraplégico, né? Se o trauma é lá na T6, eu também posso desenvolver, sabe o quê? Choque neurologênico. Ou seja, acabar fazendo uma lesão que pode levar àquela tríade de Cushing, que é bradicardia, hipotensão e por aí vai, né? E em alguns casos dessa tetraplegia, risco de fazer, sabe o quê? Eu ter que ir ventilação de mecânica pro resto da vida. É por isso que é importante a mobilização do paciente quando está diante de um trauma. É muito importante. Assim, também temos algumas bancas que trabalham também os traumas assim torácicos, quando a gente tem uma lesão de caixa torácica instável, onde na qual, tipo, dependendo do tipo de lesão, se for frontal ou traseira, a gente pode ter essa quebra da caixa torácica. Aí por conta disso os ossos ficam assim livres naquela estrutura. Aí quando diante da respiração você começa a ver tipo aquele movimento na caixa torácica instável, que o negócio parece como se fosse um balão insuflando e ficando estranho ali. E isso pode acabar precisando de uma cirurgia de urgência, né? Mas não é o tópico desse vídeo. Só que o importante é você saber que isso pode acontecer, tá bom? Joguei. Aí, diante disso, trauma de crânio de base. Outra coisa que é importante pra gente trabalhar com esse assunto. Quando a gente tem trauma de crânio de base, quais são os sinais do trauma de crânio de base? Aqui, o edema com periorbital, com hematoma periorbital, quando a gente fala dos olhos de guaxinim. Sinal de Bartô, que é quando tem aqui um hematoma aqui bem significativo atrás aqui das orelhas, nessa região aqui. Rinorréu ou rinorragia, que no caso é tipo rinorré, tá saindo licor aqui diante do nariz. Se tá saindo aqui o líquido, o licor pelo nariz, já é um significativo de lesão no trauma de base. Aí a rinorré é quando tem o licor com sangue ali. Aí, eu aviso pra vocês, se o paciente já tem trauma de crânio e tudo mais, e tem desses sinais e sintomas subjetivos de um trauma crânioencefálico, você não pode passar sonda nasointerral no paciente, porque se você passa sonda nasointerral, nasogástrica que for, dentro do nariz, eu posso fazer essa sonda entrar lá no cérebro, porque eu já tenho um caminho, já tenho uma fístula ali no meio do processo. Então eu não posso fazer isso, porque senão eu ofereço mais riscos. Em vez de eu estar, digamos, aspirando líquidos gástricos, eu estou aspirando licor. E outro sinal também é otorreia, otorragia. Otorreia, ouvido. Se eu estou tendo otorreia, eu estou saindo licor pelos ouvidos. Se eu tenho otorragia, também licor com sangue. Então, importante, decora, tá bom? Quando a gente tá falando de lesão de trauma de crânio, a gente tem que lembrar do bulbo. Se eu tenho uma lesão aqui de trauma de crânio, lembra que o bulbo é um centro respiratório. Ele trabalha com o controle da PA. E também faz os estímulos da frequência cardíaca lá. Se eu tenho uma lesão de trauma de crânio, eu tenho risco daquele paciente ter uma parada respiratória, que é uma alteração na frequência cardíaca. Então, quando a gente fala de trauma de crânio de base, lembre-se dessa informação, o que pode acontecer com o paciente, tá bom? O negócio do trauma torácico, muitas dessas vezes, quando a gente tem esse trauma naquela região, a gente pode ter rompimento de vaso.
tais rompimentos de vaso, podendo se formar hemotórax ou pneumotórax com entrada de ar ali no processo. Diante disso, o enfermeiro, na atenção pré-hospitalar, ele pode fazer a punção ali com uma agulha, não sendo um dreno, tá? A agulha somente para retirar aquele pneumotórax. Se eu não fazer aquilo pode virar um pneumotórax hipertensivo. Isso oferecer riscos à vida do paciente, onde ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e vir a óbito, né? Então, outra coisa importante quando a gente vai falar na questão de fisiopatologia, de um trauma torácico. Beleza? Beleza. Trauma abdominal. Normalmente, não é uma coisa que é muito falada. Acho que a única banca na qual trabalhou esse assunto foi a VUNESP. Acho que foi ano passado que ele passou a prova de residência. Aí ele falou trauma abdominal ali, o que aconteceu. Quando ele fala de trauma abdominal, a gente tá falando de evisceração normalmente. Quando tipo sai as vísceras pra fora e tudo mais. Aí no caso a gente pode pegar as vísceras quando depois de lavar com muito soro e tudo mais, colocar o saco plástico ali com soro e tentar fazer o curativo ali naquela região para, digamos, levar pro hospital para fazer cirurgia de emergência ali, para voltar a fazer a limpeza de britos e tudo mais. Enfim, quando a gente fala de trauma abdominal, normalmente é mais relacionado à visceração. Lógico, também pode ter hemorragias importantes, hemorragias digestivas internas ali, que, assim, um sinal específico para hemorragias abdominais no exame físico é o sinal de Cullen, onde a gente faz a letra C, a gente fica ali no umbigo e vê se, digamos, se essa letra C feita com a mão corresponde ao hematoma. Se isso for correspondido ao tamanho da nossa mão, assim, formar um Czinho assim, o sinal de Cullen, já é um confirmativo suspeito de hemorragia abdominal. É um aspecto para a gente analisar. Tá, agora trauma de extremidades, que é mais comum diante desses tipos de traumas. Não é uma coisa que é muito trabalhada em banca, mas às vezes pode dar aparecer ali no negócio da sua prova ou da sua vida, porque isso aí é mais de rotina, assim, tanto de ortopedia como aí vai. Aí quando eu estou falando de trauma de extremidades, eu estou falando de fraturas internas, externas, entorses, luxações. Aí quando eu estou falando de uma entorse de primeiro nível, eu estou falando que ela tá normal. Se eu tenho uma entorse de segundo nível, ela rompe um pouco do ligamento ali. Se eu tenho uma entorse de terceiro grau, ela rompe todo ali o ligamento. Lembre-se desse negócio, o ligamento é um negócio importante pra gente fazer o negócio ali. E quando a gente fala de luxação, a gente está fazendo um descolamento daquela estrutura óssea do negócio, da outro osso. Por exemplo, sabe a base do húmero aqui? Quando a gente tem uma luxação, não temos o húmero e temos ali a conexão com a caixa torácica aqui, ela pode sair. Aí nisso ela fica meio com uma bolinha pra fora. A mesma coisa que acontece com o negócio lá da caixa ali, da bacia, do osso da bacia. Quando o negócio assim fez a luxação sair pra fora, aí dói pra um cacete. Mas assim, outra informação, já tem um trauma nesse tipo de paciente? Lógico que, tipo, eu tive uma troca de energia. Nessa troca de energia aconteceu lesão. Se eu tenho uma lesão diante do músculo, se aquele músculo sofreu, ele vai ter um impacto. Esse impacto gerou a lesão e essa troca de energia vai liberar, sabe o que? Fibras musculares, separando ali do tecido, acabam passando por todos os sistemas, tá? Aumentando os biomarcadores. Normalmente, minha hemoglobina fica muito aumentada depois de um acidente desse tipo, principalmente em pacientes traumatizados. Aí também tem que levar em consideração que a liberação em si dessas fibras musculares e tudo mais, da mioglobina e tudo mais, pode virar a situação de rabdomiólise, onde tem essas fibras musculares acabam passando lá no sistema urinário e a urina fica com um aspecto vermelho, hematúria. Mas isso pode ser em instância devido a essa lesão traumática ali diante do músculo. Substâncias inorgânicas, as principais substâncias inorgânicas que ficam dentro das nossas células, o potássio,
Diante de um acidente de trauma, ele acaba saindo da célula. E eles ficam ali livres, no espaço ali do sistema circulatório. Se eu tenho muita liberação de potássio, você já sabe o que eu posso ter no paciente. Eu posso ter um processo de arritmias cardíacas e evoluir o paciente a uma parada cardiorrespiratória. Então, além disso, a gente tem que fazer uma análise crítica diante de toda essa situação da cinemática do trauma para a gente lembrar de todas essas informações. E além disso, só uma informação extra. Quando eu tô falando de lesão de bacia ali, quando eu tô falando de lesão de quadril, como é uma área muito hipervascularizada, é uma área que pode, diante de um trauma, acontecer muitas hemorragias e o paciente evoluir para choque hipovolêmico. Então, a partir do momento que o paciente é idoso e ele teve tipo queda da própria altura, ele corre um risco de ter choque hipovolêmico diante disso. Enfim, essa aqui é praticamente o meu resumo. Lógico, tem mais coisas que a gente trabalha com a questão do trauma, mas diante disso, eu vou deixar isso pra vocês, tá bom? Bem, muito obrigado pra quem acompanhou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Meu assistente aqui de palco tá aqui ainda, né? Dá oi pra eles. Mas assim, muito obrigado e tchau. Assistente de palco. Dá oi.